Deus é fiel. Amém? Obrigado, Grupo Louvor. Graças e paz a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é muito bom. Em todo o tempo. Amém? Nós vamos estar ministrando, queridos, nessa noite com o tema Como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos estar relembrando essas verdades, nós vamos estar reforçando, né, e vamos estar aprendendo mais e mais sobre isso, sobre como ser guiado, como ser dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, eu pensando sobre isso, meditando sobre isso, me veio algo para perguntar e não precisa você responder, só para você refletir. Pensa comigo, o que você está fazendo hoje na tua vida de uma forma geral? O que você está fazendo? Você faz porque está debaixo de uma direção do Espírito Santo? Amém, queridos? Olha como isso é importante para a gente refletir, não é verdade? Será que o que eu faço hoje, eu estou fazendo porque eu estou obedecendo uma direção do Espírito Santo, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo por fazer isso? Amém? E é importante sabermos, queridos, que eu falei de uma forma geral, mas vamos dizer, na obra do Senhor, vai ter coisas que você vai fazer dentro do teu campo de atuação que você vai receber e precisa das inspirações, das direções do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Nós vamos precisar, todos nós precisamos das direções do Espírito Santo. Mas é importante também você compreender que muitas vezes Deus vai nos guiar, Ele vai nos orientar, irmãos, através também da voz da nossa liderança espiritual. Amém, queridos? É importante a gente estar atento a isso. Muitas vezes, Deus vai, irmãos, nos responder ou trazer respostas para as nossas vidas, a respeito das suas direções, usando a nossa liderança espiritual. Amém, queridos? Eu vou só relembrar aqui a história, falei isso para vocês, foi o culto contando esse testemunho. Que um irmão estava fazendo escola de missões, ele tinha vindo de outro lugar, ele estava fazendo escola de missões e ele dizia que queria ser, ou que iria, se eu não me engano, era para a África, né? Ser missionário lá. E ele estava fazendo escola de missões, estava terminando, concluindo. O culto chama e diz: rapaz, eu quero que você vá servir em tal lugar, se eu não me engano, para ter em Cabeleiro. Rapaz, mas o que é que eu vou fazer lá? Ele disse: vá lá, rapaz, vá servir lá. E aí ele foi. Ele disse: mas eu tenho um chamado para a África, vá para lá, vá servir lá, vai ser um tempo bom para você crescer, amadurecer. E assim ele foi. Tempo lá de crescimento, né, servindo naquela igreja. E daqui a pouco ele estava com uma direção. Na realidade, eu acho que eu estou confundindo aqui as cidades. Eu acho que ele não ia para a África, ou ia e depois tinha no coração de ir para outro lugar do sul do país. Tipo assim. E aí aparece uma oportunidade também, né, uma porta se abre. E quando essa porta se abre lá no Acre, Guto lembra dele, desse irmão. E aí, quando fala o nome dele para outra pessoa, a pessoa diz: não, ele tem no coração de ir para tal cidade. E aí, Guto disse: mas ele não vai, não. Rapaz, mas ele disse que tem, tá, sente que é chamado para ir para aquele lugar. Guto disse: mas ele vai para o Acre. Ele vai para lá. E aí, Guto liga para ele, começa a conversar com ele. E Guto disse: rapaz, tem uma oportunidade para você lá no Acre. E eu gostaria que você fosse lá para assumir aquela obra lá. E aí ele disse: mas eu tenho um coração de ir para tal lugar. E aí Guto disse: não, mas você comece a orar a respeito, vai orar. Você não vai me dizer nada agora, você está dizendo que tem no coração de lá, mas você vai orar e aí depois a gente conversa. E aí esse irmão foi orar e depois de um tempo, alguns dias, ele liga para Guto. E aí, quando liga, ele dá uma resposta positiva. Não, perdão, eu estou atropelando aqui a sequência das coisas. Depois ele liga e diz: mas Guto, eu dei uma olhada no Google, fui pesquisar essa cidade, e aí rapaz, gostei não, sabe, não testificou nada no meu espírito. Aí Guto diz: você é guiado por quê? Pelo Espírito Santo ou pelo Google? Eu não me identifiquei com a cidade, sabe? E aí, vai orar, rapaz. Foi orar, foi orar, foi orar. Depois ele disse: rapaz, eu vou lá.
e obedeceu e foi. Resultado hoje, ele diz, liga, conversa com o culto e diz, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida com Deus, com a minha família, nessa cidade. Olha, irmãos, como é importante uma obediência. Vocês estão aqui? Se nós abrirmos o nosso coração, irmãos, nós vamos caminhar debaixo de obediência, debaixo das instruções que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Isso para a nossa realidade aqui, irmãos, para o nosso contexto mais próximo, pode dizer respeito também aos departamentos da igreja. Amém, queridos? E aí a gente pensa, rapaz, o departamento está precisando de uma pessoa, tal, uma mudança de liderança, e a gente pensa, rapaz, fulano. Vamos ver. Estou querendo dizer com isso também que a gente vai acertar sempre 100%. Mas, irmãos, como é bom ver os resultados, os frutos. Entender, rapaz, aparentemente até nem parecia estar sendo guiado, mas depois, pelos frutos, pelo resultado, a gente vê que era uma direção correta do Senhor. Amém, queridos? A gente precisa crescendo e amadurecendo nesse sentido. Isso é experiência na nossa jornada. Amém? São experiências com Deus. Também já assumimos responsabilidades, irmãos, dentro da obra de Deus, que para muita gente era uma loucura. Mas para mim eu sabia, no meu espírito, que era, irmãos, de Deus, que era a porta que eu estava orando para que ela se abrisse. Mas para muita gente, rapaz, isso é uma loucura. Vai fazer isso, vai assumir isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a gente precisa desenvolver o nosso espírito para que a gente possa estar sensível à voz do Espírito Santo. E é muito importante, irmãos, entendermos, compreendermos que o Espírito Santo ele não vai gritar com a gente. Você não vai escutar um grito. Irmãos, é uma voz tão mansa, tão suave dentro de nós, que a gente precisa discernir. Guto ontem falando lá na escola de Cristo, que ele ficava impressionado, o pastor Bando dizia, Deus falou comigo, ele disse que no início, no ministério, no início da igreja, ele dizia, o pastor Bando dizia, Deus falou comigo, ele ficava assim, com uma voz audível, igual a gente escuta uma pessoa falar, e ele dizia, Deus falou comigo, vamos fazer assim, assim, assim. E ele disse que ficavam pensando, rapaz, como foi que Deus falou comigo? Ficavam sem entender. E aí ele disse, e aí a gente via que realmente tinha sido Deus, como? Pelos frutos, pelos resultados. Amém, queridos? E outra coisa, irmãos, muito importante, o Guto falou ontem, foi impactante, a respeito de convicções ou de conexões, que a gente não pode, irmãos, desconectar da fonte. Não pode desconectar da fonte. Vocês estão aqui? Tem pessoas, irmãos, que às vezes, naturalmente, elas vão se distanciando da fonte, daqui a pouco elas estão mais distantes do que elas pensam. Isso é um perigo para a gente. O Guto falou que estava conversando com um pastor lá da África, está lá em Angola, e esse pastor não é do Ministério Verbo da Vida. Mas pelo que ele disse, ou ele passou um tempo no ministério, ou então estava muito associado ao ministério. Ele disse que conversando com o pastor, ele disse, puta, é impressionante, eu estou com um tempo já distante de vocês, do ministério, desconectado com o ministério, ele disse, e é impressionante, eu tenho percebido que as minhas convicções já não são tão fortes como antes, como na época que eu estava ligado com vocês. Olha como isso é forte. Ele disse que as convicções em Deus, na palavra, já não eram mais as mesmas que quando estava conectado. Nós precisamos estar conectados. Conectados, conectados, conectados. Conectados à liderança, os colaboradores, todos que trabalham na igreja, você que não trabalha, você que congrega, você precisa estar conectado. Conectado, meu querido, para que você possa estar se fortalecendo em Deus. E a gente precisa, irmão, desenvolver o nosso espírito humano. Treinar o nosso espírito humano. Nesse livro aqui, Como Ser Dirigido pelo Espírito, Kenneth Hagin fala isso. E a gente precisa treinar o nosso espírito humano. Orando em línguas, meditando na palavra, declarando a palavra e praticando a palavra. Amém, queridos? Uma vida de oração, oração em línguas, meditação na palavra, declaração na palavra, da palavra.
prática da palavra. Treinando o nosso espírito, para não deixarmos, irmãos, a carne dominar esse espírito. Amém? E a gente precisa compreender isso, para que a gente possa, irmão, discernir essa voz tão mansa dentro da gente. Porque muitas vezes, irmãos, pode ter certeza, o Espírito Santo fala conosco várias vezes, durante uma semana, ou durante um dia, durante um mês, e esses comandos do Espírito têm passado desapercebidos pelos crentes na vida do cristão. Porque ele não para edificar o Espírito ou para se conectar ao mundo espiritual. Está tão envolvido com o natural, tão levado com o natural, que nem se, às vezes passa o dia inteiro, nem lembra que existe Espírito Santo. Às vezes nem lembra que tem um ajudador, um amigo fiel, habitando em você, ou do teu lado, para te ajudar em todas as coisas. Para te guiar em todas as coisas. Vocês estão aqui? Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E o Espírito Santo pode ter certeza que ele fala conosco. E muitas vezes essa direção ou essa inspiração do Espírito Santo passa batido dentro da gente. Ou a gente, por quê, irmãos? Porque muitas vezes pensamos que é algo da nossa própria cabeça. A gente não se liga. Então, estamos muito envolvidos muitas vezes com o natural e a gente esquece. Será que isso é uma inspiração do Espírito Santo? Para eu fazer isso? Será que isso é uma direção do Espírito? Vocês estão aqui? Aleluia. Um exemplo bem simples, a gente, quando voltamos a dar essas viagens lá, depois desse período que a gente estava só online, precisamos ir lá para algumas atividades que tinham que ser presenciais. Aí recebemos o crachá da escola, turístico, só entrava com ele, né? Lá. E aí era um cuidado maior do mundo. Eu esqueci a roupa, mas não esqueci esse crachá para ir para lá. Então, deixava ele lá perto, dentro da mala de alguma coisa, sabe? Mas aí um dia, irmãos, eu peguei o meu crachá, fiquei olhando para ele, coloquei no local, do nada eu lembrei do pastor Roberto e Daniele, né? Que eles vêm lá de Tapetinho e a gente vai junto aqui para lá. E aí, veio, irmãos, dentro de mim, eu deveria mandar uma mensagem lembrando a eles do crachá. Porque era o segundo dia que a gente ia com o crachá. O primeiro dia depois que a gente pegou. E aí eu só pensei, veio isso, irmãos, essa impressão dentro de mim. E aí eu disse, não, eu acho que eles não vão esquecer. E aí vieram, a gente foi conversando, falando sobre o crachá. Aí eu disse, rapaz, eu pensei em mandar uma mensagem para vocês, falando do crachá, mas vocês trouxeram? Aí ela disse, trouxemos sim. Aí ela disse, aí o pastor disse, mas a gente esqueceu. A gente ia saindo já da cidade, lembrou, voltou. Pois era a hora que eu deveria ter mandado a mensagem. Vocês estão entendendo, irmão? Coisa muito simples, mas isso para a gente traz um aprendizado. Isso não era algo da minha cabeça. Era o Espírito Santo me usando para eu lembrar a eles. Vocês estão aqui? Imagina e muitas outras coisas. Ele quer, irmãos, nos ajudar. Ele quer, irmãos, nos orientar. E muitas vezes a gente fica pensando, não, isso é algo da minha mente. E a gente precisa entender que nós somos ser trino. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Irmãos, um livreto como esse, bem fininho, O Homem em Três Dimensões. Esses livros, eles se completam. Vão lhe ajudar a entender como o Espírito Santo trabalha, quem nós somos, como fomos criados por Deus. Porque o nosso espírito humano, eu falei, né? Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O espírito humano, ele tem contato com o mundo espiritual. O corpo humano, ele tem contato com o mundo físico. O verdadeiro eu, o verdadeiro espírito, só está aqui por causa desse corpo, que tem contato com o mundo físico. Amém? E a alma, ela tem contato com o mundo intelectual, as emoções, amém? A mente. Amém, queridos? Intelecto.
alma. Aleluia. E é importante você entender que alma e espírito, irmãos, estão juntos. O verdadeiro eu, quando esse espírito deixar esse corpo, a alma vai junto. Amém? Emoções, sentimentos e lembranças, a mente, o intelecto. Aleluia. E a gente precisa compreender que, queridos, o espírito ele tem uma voz, esse corpo também. E esse corpo, irmãos, ou a carne, vamos tratar dessa forma, luta contra o espírito, para que o espírito não faça aquilo que ele quer fazer e vice-versa. Vocês estão aqui? Vocês sabem, a carne ela quer pecar. O espírito quer Deus, quer se aproximar de Deus. Temos a alma, emoções, sentimentos, e essa alma ela precisa ser trabalhada. Quando nós nascemos de novo, automaticamente, o espírito ele foi recriado, nós somos uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram, tudo se fez novo. Diga, eu sou uma nova criatura. Aonde? No Espírito. Somos uma nova criatura no Espírito. Amém, queridos? Nascemos de novo. A nova criatura dentro de nós. Só que aí, queridos, vai ser necessário agora um processo na nossa alma para ela ser salva, alcançada. E esse corpo? E essa carne? Quando é que ela se converte? Quem pode chutar? Corpo glorificado no arrebatamento, nós vamos receber um corpo glorificado. Daqui até lá, você tem que pegar a sua carne e botar ela no cabresto. Não, vai não. Mas eu não quero ir para a igreja hoje. Mas você vai. Você vai, vamos lá. Leve para lá que eu estou precisando receber a palavra. Me leve, venha. Você vai. Amém? Teu corpo, vou nada. Olha aí, o corpo, a alma, o sentimento, o corpo. Tirando várias pessoas que congregam aqui, estarem na igreja ouvindo uma palavra como essa. Que salva as nossas vidas. Como é bom ouvir as mesmas coisas. Segurança para nós. Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Rapidinho. Para a gente ver, falando aqui sobre a alma. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, despojando-vos, Tiago 1, 21. Despojando-vos de toda o quê? Impureza e todo vestígio ou acúmulo do mal ou de maldade, da maldade. Amém? Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê, irmãos? Salvar as vossas almas. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar. Amém? Aleluia. As vossas almas. Nossa alma está sendo salva, irmãos, todos os dias. Ou seja, ela está nesse processo de salvação. Vocês estão entendendo? Está nesse processo. Nossa alma, como é que ela vai ser salva? Como é que ela vai ser alcançada? Diga comigo, pela palavra. É a palavra, irmão, que vai trabalhando dentro de nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela funciona. O escritor de Hebreus diz, em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções de coração. Então, ela diz, ela divide a alma e o espírito. Divide alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela salva as nossas almas. Ela transforma, ela trabalha na nossa alma. Pessoal, almática, eu vou te dizer, tem remédio para você. O nome desse remédio é a palavra. Rapaz, mas eu chorava tanto com isso, eu achava tão ruim isso, mas a palavra
pode nos ajudar nisso. Se é emoção, é sentimento, rapaz, eu vou controlar isso. A palavra de Deus, ela é uma âncora para a minha alma. Uma fortaleza dentro de mim. Amém, queridos? Aleluia. Pensa comigo, queridos, o que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que ele estava aqui de carne e osso, homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Jesus foi traído, irmão. Seus irmãos foram criados com ele, não criam nele. Coisa muito forte aconteceu com o nosso Senhor. Pessoas desonrando ele, Jesus se segurando ali. Amém, queridos? Sabia o que ia enfrentar e controlando, dominando a alma dele. Aquele período de 40 dias de jejum e oração. Imagina, quanto ele não teve que trabalhar a alma dele, a carne dele ali. E o diabo chega tentando ele exatamente na fraqueza dele. Estava com fome. Transforma essas pedras em pães. A gente tem que ter cuidado porque até hoje, o diabo, irmãos, está aí para tentar iludir e enganar os crentes com sugestões que porventura ele possa estar fraco naquela área para o fazer cair e o tirar do propósito de Deus para a sua vida. Vocês estão aqui? Ele oferece muitas propostas e a gente precisa estar ligado, entendendo, discernindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos trabalhar a nossa alma. Nós precisamos, irmãos, deixar ela exposta à palavra do Senhor para que a gente possa se tornar cada vez mais cristãos equilibrados. Equilibrados. Vocês estão aqui? Aleluia. Tem coisas, irmãos, que eu vou trabalhando na minha vida, na minha personalidade, sentimentos e emoções. Fico observando, rapaz, peraí, calma, parar um pouco. Eu tenho que refletir mais, eu tenho que pensar mais. Eu tenho que centralizar agora e pensar como é que eu devo agir aqui, sem a emoção estar interferindo na forma certa de agir. Vocês estão aqui, irmãos? Aleluia. O escritor de Provérbios diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclinam o teu ouvido. Inclinar o nosso ouvido para quê? Para as razões do Senhor. Não a minha, não a sua. Amém? Para as razões do Senhor. Guarda no teu coração a palavra. Ata ela no teu pescoço. Não as deixe apartar dos teus olhos as palavras do Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor é poderosa para salvar a nossa alma. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meu querido, a palavra manda, vamos obedecer. A palavra instrui, eu vou fazer. A palavra orienta, eu vou honrar. Eu vou obedecer essa palavra. Glória a Deus, principalmente com entendimento. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor para mim e para a tua vida, meu querido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por favor. Aleluia. Você está lá? Olha o que diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, você está conservando de forma íntegra e irrepreensível o teu espírito, a tua alma e o teu corpo? Você está trabalhando nisso para que eles sejam íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo?
Você está cuidando do seu corpo, glória a Deus por isso. Do teu espírito, você está alimentando ele como deve. E da tua alma, você está expondo ela ao processo de salvação que a palavra tem. Amém, queridos? Ou você fica alimentando o teu jeito. Ah, mas esse é meu jeito de ser. Meu querido, meu jeito de ser. Se for comprometer aquilo que Deus tem para a minha vida, esse meu jeito de ser tem que mudar. Amém? Se o meu jeito de ser, meu querido, vai trazer dano para a obra de Deus na minha vida, o que Deus quer fazer na minha vida, ou através de mim, para que eu seja um cristão melhor, eu tenho que mudar. Temos um livro dessa autora, Pérez Camaneri, ela disse o seguinte: muitos, no processo de se tornarem grandes pregadores, se tornam cristãos repugnantes. Está entendendo? No processo de se tornar grandes pregadores, alguns se tornam cristãos repugnantes. Que é isso? O alvo de ser um grande pregador, mas, irmãos, não está sendo um bom cristão, um bom representante de Cristo nessa terra. Estão aqui? E por causa disso, irmãos, muitos já partiram precocemente. Muitos. Kenneth Hagin fala, não sei, nem lembro qual livro, acredito que ele vai falar naquele ali, O Amor Caminho para a Vitória, e outros também ele já falou. Que um homem pregador na época, irmãos, um cara, um evangelista, muito conhecido, um cara poderoso em Deus, muitos milagres, muitas curas aconteciam. Irmãos, um ministério grande, Deus disse a Kenneth Hagin, fale com ele, que se ele não mudar, ele vai morrer. Ele precisa mudar. Tinha duas ou três áreas que ele precisava mudar. Uma delas, se eu não me engano, era a respeito de comida, e outra de finanças. Era algo mais ou menos assim. Ele precisava mudar. Kenneth Hagin não falou com ele. Outro caso também, Kenneth Hagin fala com uma pessoa e ele não recebe, mas esse aí ele não falou. E o resultado, irmãos, ele morreu. Teve outro também que um ministro adoeceu, estava doente, bem enfermo, mal, aquela enfermidade. E algumas pessoas na igreja, algum grupo de oração, vamos orar por fulano. Ele disse, quando ia se levantando, Deus disse a ele, não ore. Porque essa enfermidade ou esse pecado é para a morte. Forte, irmão. Problema na alma. Estão aqui? De personalidade. O problema de hoje, em muitos casos, irmãos, é que pessoas acham que o juiz não vem. Faz uma vez, fica fazendo, se acostumando com aquele pecadinho ali de estimação, acha que não tem juízo, não aconteceu nada, eu peço perdão, está tudo certo. Não é assim. Nosso Deus é misericordioso, Ele é cheio de amor, mas Ele também é juiz. Vocês estão aqui? Tudo é registrado diante de Deus. Nós precisamos dominar, conservar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é, irmãos, também ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, ser dirigido pelo Espírito, em primeiro lugar, é ser dirigido pela palavra de Deus. Honrar a palavra, obedecer a palavra. Amar a palavra do Senhor, honrar a palavra. Amém? Aleluia. E outra forma, irmãos, de grande importância de compreendermos é que o Espírito Santo, ele nos guia, irmãos, com um testemunho interior. Como eu iniciei falando, uma impressão no nosso espírito. Algo vem no nosso espírito. Amém, irmãos? E aí é necessário você buscar o discernimento daquilo ali. Para verdadeiramente você ter a convicção, rapaz, é o Espírito Santo que está me guiando para isso. Deixando aqui. Às vezes pessoas têm uma direção de abençoar a outra, de dar uma oferta ousada a outra pessoa ou à igreja. E às vezes fica na dúvida, rapaz, você já viu aquele testemunho de pessoas que dizem assim, vem uma direção de ofertar algo, além do normal, vamos dizer assim, você está repreendido, Satanás. Pensa até que é Satanás está. Satanás nunca vai mandar você fazer isso. Você abençoar alguém,
você abençoar a obra de Deus. Satanás nunca vai fazer. Amém? Aleluia. A gente precisa discernir, a gente precisa estar, irmãos, sensível à direção do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Aleluia. Ser sensível ao Espírito Santo, anotei isso aqui, o ajudará a saber quando orar e quando esperar. Como orar em particular sobre uma situação enquanto você espera. O Espírito Santo vai nos guiar sempre. Eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 8, versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que você faz hoje na tua vida? Você está debaixo da obediência do Espírito Santo? Romanos 8, 12. Posso ler? 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Olha só como isso é forte. Você vive segundo a carne, caminha para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Forte, né, irmão? Aleluia. Somos devedores não à carne, para vivermos segundo as obras da carne. Pois se viver segundo as obras, ou segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Olha só. Eu vou ler aqui um comentário que diz assim. Ou no grego, a estrutura dessa frase, ela é o contrário. Como se ela dissesse o seguinte aqui no grego, no original. Pois todos os que, pelo Espírito de Deus, estão sendo guiados, esses são os filhos de Deus. Aleluia. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Aí aqui no versículo 16 diz assim, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É impressionante isso aqui, irmãos, que alguém pode perguntar, rapaz, por que você acha que você é salvo? Você recebeu a salvação, o teu nome escrito no livro da vida. Rapaz, talvez isso vá fazer você refletir, parar e pensar, rapaz, como é que eu vou colocar essa explicação para essa pessoa entender? Ou seja, você sabe do teu espírito, você sabe porque sabe que você é salvo. Mesmo que você não saiba explicar aqui naquela hora, mas o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Amém, queridos? Ele testifica como Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus. É importante você entender, quando alguém faz algo errado, quem condena você? É o Espírito Santo? Quem condena é a sua própria consciência. Ela mostra que está errado, isso está errado, isso está errado. E a consciência fica lá. Você errou, você errou. Isso não é Deus, não é o Espírito Santo. É a consciência. Ela é a voz do Espírito humano. Amém, queridos? Aleluia. Agora eu quero que você vá, nós estamos aí em Romanos. Deus é bom. Deixa eu ler esse texto aqui, é muito importante. Aleluia. Romanos 8, versículo 6. Versículo 6. Eu vou ler a partir do 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Diga, eu sou segundo o Espírito. Amém, queridos? Então não vamos estar inclinados para as coisas da carne, mas sim para as coisas do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós sabemos, nós identificamos. Você sabe, queridos, que até o mundo sabe
Até as pessoas que não têm a palavra, elas sabem. Rapaz, fulano é crente, está fazendo isso. Fulano é da igreja, como é que fulano faz isso? Até eles sabem que aquelas atitudes não são de um cristão nascido de novo. Que aquela pessoa não deveria fazer aquilo. Todo mundo diz, rapaz, fulano é daquela igreja, está fazendo isso e isso. Ele sabe que aquela pessoa é do Espírito, não deveria fazer aquelas coisas da carne. Nós somos do Espírito, diga, eu sou do Espírito. Nos inclinamos para as coisas do Espírito. Versículo 6. A inclinação da carne é o que, irmão? É morte. Mas a inclinação do Espírito, olha só que bênção, é vida e paz. Incline-se para o Espírito, para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Porque a inclinação da carne é morte. Amém, queridos? Aleluia. Versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus? Com as obras da carne. Ou alimentando as obras da carne. Vocês estão aqui? Deixa eu te dizer, não alimenta obras da carne na tua vida. Porque se você alimentar, tudo que você alimenta cresce. Se você alimentar isso, pode trazer um dano muito grande para a tua vida. No vida espiritual. E em muitos casos tem trazido dano irreparáveis. Irreparáveis. Inclinação da carne, obras da carne. Tem trazido prejuízo para pessoas, para cristãos. Irreparáveis. Eles não têm mais como voltar. Obras da carne. Estão aqui, sem dominar a carne, sem deixar, sem expor a alma à palavra de Deus. O espírito recriado está lá, mas ele não tem espaço. Está sufocado com a carne, com as emoções, com os sentimentos contrários à palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vai comigo para o versículo 26. Olha o que diz. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Aleluia! Segura aí esse versículo, daqui a pouco a gente volta para ele. Quero que você vá comigo em João capítulo 16. João 14. Volta lá mais 2 capítulos. João 14. Glória a Deus. Aleluia. Você está lá? João 14, 15. Olha o que Jesus diz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Não há meio termo. Você consegue perceber isso? Se alguém ama o Senhor, vai guardar os mandamentos dele. Não tem como dizer que ama sem praticar os mandamentos. Aí o 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará vós. Glória a Deus, deu glória a Deus nesse lugar? Oh, aleluia! Precisamos vibrar com essa palavra, com essa verdade, todos os dias que ouvirmos ou lermos essa palavra. Que promessa gloriosa, irmãos, que declaração extraordinária do Senhor Jesus. Diga, eu nunca estarei sozinho. Nunca, queridos. Jesus disse,
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Essa palavra aí, outro, irmãos, no grego é allos, que significa outro do mesmo tipo, outro igual a ele. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar outro consolador. Alguém que consolava, que ajudava, que apoiava os discípulos. Ele disse outro do mesmo tipo. Aleluia! Glória a Deus! Não diferente, mas do mesmo tipo. E ele diz, para que esteja convosco para sempre. Para sempre. Aleluia! Tem pessoas que acham, irmão, isso aí vai te ajudar até a ajudar outras pessoas. Que no arrebatamento o Espírito Santo vai ficar aqui ou vai com a igreja? Vai ficar, onde é que o Espírito Santo vai ficar? Meu querido, ele é Deus. Como é que você tira Deus de algum lugar? Amém? Como é que você tira Deus de algum lugar? E muita gente vai continuar se convertendo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Vai convencer muita gente. Dois argumentos que vai nos dar uma base segura sobre isso. E aqui ele diz, ele estará convosco para sempre, até na eternidade. Ele vai estar comigo e com você. E até lá, irmãos, ele vai continuar nos ensinando sobre Deus. Porque o Senhor diz, Paulo escrevendo a Coríntios, ele diz, vocês não receberam o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Oh, glória! Queridos, eu fico tão empolgado com isso. Ele penetra as profundezas do coração de Deus. Paulo diz, para vos revelar o que vos é dado gratuitamente por Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esse é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não recebeu porque não conhece, mas nós o conhecemos, nós o recebemos, ele estará conosco para sempre. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo de Deus. Tão precioso, Jesus disse, vocês não vão se ausentar da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, mas vocês vão ficar reunidos. Uma instrução. Aleluia! Uma instrução. Diante de tantas outras, mas que pensam que eles honraram o que Jesus falava. Eles guardaram o mandamento. E agora essa oportunidade está comigo e com você. Para guardarmos as 7 chaves. Com unhas e dentes, agarrarmos isso. Com toda a nossa força. Tudo aquilo que Jesus falar para mim e para você, nós precisamos guardar. Porque isso vai ser um resultado de que nós amamos ao Senhor. Oh, aleluia! Diga, eu faço porque eu amo ao Senhor. Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Fazemos porque amamos ao Senhor. Então Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro consolador. Eu gosto, irmãos, quando ele diz também no capítulo 16, a partir do versículo 7, ele diz, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. O Consolador não vem para vocês. Jesus estava dizendo, é melhor que eu vá, para vocês é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, o enviarei. Aleluia! E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. E aí Jesus disse, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês. Mas agora vocês não podem suportar. Como Deus é sábio. Tem tanta coisa para ele revelar a mim e a você. Mas agora nós não podemos suportar. Mas vai chegar o momento certo. Quando tiver estrutura em nós, ele vai nos revelar. Glória a Deus. Tem muita coisa, se ele revelar agora, a gente se assusta, a gente se assombra. A gente quer correr. Mas Jesus diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Lembra? Lá em Coríntios, que Paulo disse, ele penetra as profundezas de Deus para nos revelar.
Aí Jesus disse, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tem coisa que ele tem interesse de nos revelar sobre o futuro. Amém, queridos? E aqui ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, outro do mesmo tipo, outro consolador. E essa palavra consolador no grego é parakletos, que significa ajudador. Essa palavra era usada, irmãos, na época para usar alguém que ia advogar a causa de alguém, que ia defender a causa de alguém, que ia estar lá, irmãos, intercedendo por alguém diante de um tribunal. Amém? E aí, essa palavra, irmãos, consolador significa isso, advogado, conselheiro, amigo fiel, ajudador. Amém? Intercessor, conselheiro, aquele que é chamado para estar lado a lado com alguém para o ajudar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não importa aquilo que Deus venha apresentar para a tua vida, por mais assustador, vamos dizer assim, ou por mais que você julgue que é muito difícil, que você não sabe o que fazer, lembre-se, o Mestre, Espírito Santo, está do teu lado para te ensinar a fazer. Nós lemos em Romanos 8, a partir do 26, e diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia! Ali significa na nossa incapacidade de produzir resultados. Mas eu não sou bom nessa área, mas eu preciso atuar nessa área. Então eu tenho um mestre. Espírito Santo, me ajuda. Preciso de você. Aleluia! Amém, queridos? Lado a lado comigo e com você, para melhorarmos naquilo que é necessário melhorar. Senhor, minha alma, minhas emoções, meus sentimentos, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a controlar isso. Me ajuda a engolir o choro. Amém, queridos? Aleluia. Gente, vou falar isso em outros momentos, mas eu estou assim com o Fabiano. Ontem foi anunciado que somente esse ano a liderança da Escola de Ministro está sendo por Fernando Leal e a esposa. Passaram 5 anos e eles, a partir do próximo ano, não vão mais estar na escola. Vai Silvio, que vai voltar para a liderança da escola, ela estava só como supervisora, e ele vai atuar lá no ministério. E eles falando, né, cada um agradecendo ao outro, Fernando e Miriam agradecendo a Silvio, e a esposa de Fernando Leal dizendo, nesse período, né, o quanto foi crescimento, eles nunca tinham liderado nem nada nessa magnitude, vamos dizer assim, e agradecendo pela confiança, e ela dizendo, nesse período, como a gente aprendeu com o Silvio, como a gente cresceu, mas ela dizendo, como nós fomos exortados, ensinados, como houve puxão de orelhas, beliscão, como eles falam lá. Como houve isso? Ela diz, porque a gente não cresce somente com a mão passando na nossa cabeça. É verdade, irmãos? E olhando aquilo, irmãos, e ficando cada vez mais convicto de como as coisas devem acontecer. A Fabiana, está vendo aí? A gente olha, às vezes, acha que nada disso acontece. Ela dizendo, foi muitas correções duras, mas foram necessárias para o crescimento. Glória a Deus, porque suportaram só estão avançando. E às vezes pessoas por tão pouco não querem ser corrigidas, não querem ser chamadas a atenção. Nunca cresce. Nunca cresce. Crescimento, irmãos, você sabe como é. Requer esforço, dedicação nossa. Irmãos, e como é bom uma correção. Eu estou fazendo algo aqui, irmãos. Tem alguém que sabe fazer melhor do que eu, vem para me ensinar. Isso, a gente precisa ter humildade para isso. Que coisa boa. Obrigado por essa correção. Vocês estão aqui? Aleluia. Se você não percebeu, nós não sabemos de tudo. Não somos perfeitos em tudo. Então, a gente precisa ser ensinado. A gente precisa ser corrigido. A gente precisa muitas vezes se colocar na nossa posição e entender cada um no seu
Amém, irmãos? Que às vezes a gente fica meio desfocado. A gente está com o pé fora e a gente precisa voltar. Precisa de alguém. Vocês estão aqui? Estamos construindo o templo. E aí a gente enchendo as colunas lá de ferro. E aí eu já estava lá no ponto de começar a colocar o concreto. A irmã Luiz disse, pastor, você tem que colocar o prumo, né? E é. Isso é, senão a coluna vai ficar torta, pastor. Rapaz, não estava nem ligado nisso. Quando for colocando o concreto, foi enchendo, vai colocando o prumo. Às vezes a gente está fora de prumo e pensa. E aí o prumo de Jeová, venha cá. Vai colocando a gente lá. Para que a gente possa crescer, irmão. Sem defeito de fabricação. Amém, queridos? Para que a gente possa crescer. Paulo diz, crescendo como edifício, Deus, como templo de Deus. Vou encontrar essa passagem. Se alguém vai poder me ajudar. Em Efésios. Sei que está na Bíblia, viu? Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 21. Aleluia. Vamos ler a partir do 20. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Amém, queridos? Falando de construção, fundamento, base, versículo 21. Nele todo edifício, diga agora está falando comigo. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente sois o quê? Edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. E tem algumas coisas, como uma forra de porta dessa, alguns homens aqui, pessoas que têm noção, sabem o que é isso. Dá muito trabalho, né, sentar uma forra dessa, porque ela tem que estar no prumo. Senão a porta não vai abrir direito e fechar direito. Tem que estar no prumo. E muitas vezes, para colocar alguma coisa no prumo, às vezes vai ter que forçar. Colocar mais força. Tem uns que já está bem certinho a parede, entra bem facinho. Depois que encaixa lá, está tudo certo, está no prumo, sabe o que é que tem que fazer depois? Travar. Tem que travar para não sair, irmão. Às vezes dá trabalho colocar, colocou, beleza. Então trava aí para não sair. Vocês estão aqui? Então se a gente vem, irmãos, o Senhor vem nos ajustando, a gente fica no ponto, depois fica ali, agora travar, irmãos. Segurança, base, convicções, firmeza. Amém? Ser guiado pelo Espírito. Não deixar, irmãos, a carne estar tirando a gente do prumo, tirando a gente do lugar que Deus quer. O sentimento e a emoção, peraí, não. O Espírito, irmãos, vai ser aquele que vai travar a nossa vida na jornada com Deus. Amém? Ser guiado pelo Espírito Santo. Não alimentar a carne, mas deixar o Espírito mostrar quem Ele é, a nova criatura que nós somos. Ser guiado, inclinado para as coisas do Espírito Santo e não para as obras da carne. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos reprovar, Paulo diz, reprove as obras das trevas. Sabe, irmãos, reprove. Queridos, em outro momento também, foi no culto de ação de graças, Silvia disse algo interessante, ela disse, rapaz, muitas vezes nós gostamos ou queremos somente elogios. Rapaz, fulano é uma bênção, fulano é uma bênção, fulano é uma bênção. Gostamos disso, queremos isso muitas vezes. Ela dizendo, rapaz, não se preocupe com isso não. Seja o cristão que deve ser. E para isso, muitas vezes, você vai ser chato. Estão aqui? Você não sabe o que é isso, mas talvez eu creio que pessoas aqui vão saber.
E veio uma turma de irmãos conversando daqui a pouco. Lá vem o pastor, aí quer mudar de assunto, tem que mudar de assunto, às vezes não vai dizer o que estava dizendo. O pastor quer se enturmar, os caras. Não, vamos mudar de assunto. Vamos agora se transformar. Vocês estão entendendo, irmão? Deixa eu te dizer, tenha ousadia em representar Jesus Cristo. Quer que você chegue. Se está lá na turminha, irmãos, tem alguma coisa fora da palavra, reprove. Seja aquele que se levanta aí, meu irmão. Isso aí está errado. Que conversa é essa? Que pensamento é esse? Rapaz, que linguagem é esse? Para de falar isso, rapaz. Tem pessoas, irmãos, que chegam para mim, rapaz, o linguajar daquele irmão da igreja é horrível. O cara fala palavras pesadas, palavras torpes, que não é para um cristão falar. Paulo diz isso. Aquele que falava assim, não fale mais. Renova a mente. Fala assim porque está pensando como uma velha criatura. Não renovou a mente. Vejam aqui, não está renovando a mente, está cheio de outras coisas. Se encher da palavra, Jesus disse, a boca fala do que está cheio no coração. Se encha da palavra para ver se não vai sair a palavra. Amém? Se encha da palavra que não vai sair incredulidade. Aleluia. Glória a Deus, você está aprendendo. Você está sendo abençoado, edificado. Edificado. Eu passei na construção, irmãos, e os meninos pedreiros fizeram lá hoje à tarde, e fizeram uma paredinha somente em um tijolo, em uma lateral lá do prédio. E aí, irmãos, eu vi que, achei estranho os tijolos lá no chão, e eu vi que derrubaram os tijolos lá, alguns que eles colocaram lá. Mas, rapaz, Deus abençoado. E olhando, analisando, João Paulo viu também, ele acha que foi até um animal que fez aqui. Mas aí, irmãos, eu fiquei olhando para as outras paredes. Está abençoado que fez isso com esse aqui? Só faz porque esse aqui não tem sustentação ainda. Mas tem uma parede lá que está com coluna, está firme. Quem vai derrubar? Vocês estão aqui? Nós precisamos, irmão, dessa sustentação na nossa vida espiritual. Dessa força espiritual dentro de nós. Convicções. Aleluia. Nossas convicções. E a gente precisa alimentar nossas convicções com a palavra, com a comunhão com Deus. Convicções em Deus. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós estamos nos últimos dias, querido. O diabo não para. O diabo não para. Você está aqui, você tem um jovem que ainda não fez o remo e precisa fazer, invista. Você não investe não, o mundo investe. Você não investe não, as trevas investem. Investe pesado. Vocês estão aqui? Vamos investir nos nossos jovens. Vamos ter uma turma abençoada do remo. Ali, irmãos, cada vez mais eles expostos à palavra, para que a palavra venha alcançar e salvar a alma deles. Ensinamento da palavra. O mover do Espírito é muito bom, é necessário. Mas o que mantém a nossa vida espiritual firme em Deus é isso aqui que nós estamos nessa noite. Ensinamento da palavra. Entender como funciona. O que é que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Vocês estão aqui, queridos? Aleluia. Expostos à palavra, ao plano de Deus. O Senhor lá vai ajustando áreas de suas vidas. Aleluia. Glória a Deus, é necessário. Você que não fez ainda, você que é adulto, você precisa fazer essa escola. Coloquei um dia testemunho que eu me encontrei com um irmão lá no Ministrando a Palavra. O irmão tinha 23 anos de cristão, de novo convertido. 2 anos de rema ele concluiu agora. Ele disse que o que ele aprendeu naquela escola mudou a vida dele. A palavra revelada, a revelação da palavra que ele adquiriu no ensinamento daquela escola. Ele disse que abriu os olhos dele, ele entende o que é hoje ser um cristão. Entende o plano de Deus para a vida dele. Olha que preciosidade. Eu precisava ver ele falando. Ele Senhor falando isso. Sabe que, como Jesus disse, como alguém que acha um tesouro, irmão. Feliz, irmãos, por ter investido esses 2 anos na vida espiritual dele. Ei, você pode pensar, mas 2 anos demora tanto, deixa eu te dizer. 2 anos não demora não, irmão. 2 anos voa. Ele voa, irmão.
É impressionante. O pastor Roberto dando esse testemunho que ele vai fazer 3 anos que ele era de outra denominação, passou a ser verbo da vida. E ele disse que pensando, rapaz, vou fazer o rema, 2 anos de rema, depois escola de ministro. Ele agora dizendo, rapaz, já se passaram esses 3 anos muito rápido. Já fiz 2 anos de rema, estou concluindo escola de ministro agora. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí eu disse, pastor, imagine se o senhor ficasse parando e pensando, mas vou ter que me submeter, passar 3 anos estudando, aprendendo a visão, aprendendo essa palavra. Se o senhor se pega em um pensamento enganoso desse, não é mesmo? Vocês estão aqui, irmãos? Então, precisamos discernir cada vez mais. Não vou me adiantar mais outras coisas aqui, mas vamos parar por aqui, porque eu quero tirar um tempo